Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro número 2, Provas da Existência de Deus, segunda parte. Na sequência de aulas, essa é de número 72. Bom, esse primeiro assunto, né, esse primeiro tema, né, desse módulo, trata sobre Deus, não é? Nós já falamos isso nas aulas anteriores, e para que a gente possa entender qualquer coisa de religião, não é? E especificamente do espiritismo que nós estamos aqui estudando e aprendendo, nós precisamos partir do alicerce, não é? Da base, não é? Digamos assim, da construção do edifício do conhecimento. E seguindo, não é, o roteiro que é elaborado pela Federação Espírita Brasileira, e pelas próprias obras da codificação, né, o Livro dos Espíritos. O primeiro assunto que a gente vai encontrar lá para quem está começando a ler ou estudar o Espiritismo é sobre Deus, não é? Deus é a base de tudo. Se a gente não tiver uma compreensão de Deus, a gente não vai conseguir compreender os outros temas, os outros assuntos que nós vamos apresentar aqui no nosso estudo aqui desse nosso canal, tá certo? Então, nós já falamos, né, no roteiro um sobre a existência de Deus. Né? Estamos aqui no roteiro número 2, né? Deixa eu só conferir aqui se é o roteiro 2 mesmo. O roteiro 2, Provas da Existência de Deus. Tivemos a primeira parte, né, onde nós apresentamos alguns fatos, algumas questões sobre que poderiam provar, digamos assim, a existência divina, mas essa prova, ela não é uma prova baseada na ciência terrestre, né, na ciência dos homens. Por quê? Porque nós já vimos que a ciência, ela para poder constatar, para estudar um fato, ela precisa é, é, identificar esse fato, não é? Ou esse fenômeno, digamos assim, de acordo com os sentidos físicos que nós temos. Então, a ciência ela precisa tocar, não é? Ela precisa cheirar, se for o caso, ela precisa ver, principalmente, não é? É por isso que o nome é evidência, né? Ela precisa de evidências, porque a evidência vem de visão, não é? De evidência. Então, principalmente a visão, né? A ciência precisa ver, né? Precisa ouvir. Ou seja, ela tem que atestar a existência daquele fato ou daquele fenômeno por pelo menos um dos sentidos, não é? Físicos. Então, como os nossos sentidos físicos estão voltados e elaborados para funcionarem em um mundo material, em um mundo físico, numa dimensão volume, né, numa dimensão de três fases, comprimento, largura e altura, né, que nós vivemos no mundo da dimensão material ou da dimensão volume, como se chama, que é composta por essas três fases, repetindo, comprimento, largura e altura. Então, a ciência ela só pode se basear, não é, em cima de alguma coisa que seja comprovadamente material. Ela precisa constatar que aquilo dali existe, tá certo? Deus é uma coisa que foge às leis da matéria, porque Deus como um espírito, não é, como uma energia, como um poder, uma força, digamos assim, suprema, ele não se enquadra dentro das leis da matéria. E a ciência está presa às leis da matéria, né? Então, as provas que nós estamos apresentando aqui nesse roteiro 2, não é, que trata das provas da existência de Deus, elas são provas muito mais utilizadas para serem percebidas, não é, identificadas, digamos assim, pela nossa intuição, principalmente, não é? E aí entra o artigo de fé, tá certo? Porque a fé ela não pode se basear em algo que seja estritamente comprovado, porque o que é comprovado já é cientificamente comprovado, não precisa de fé, né? Você não precisa de fé para acreditar que existe um automóvel, que existe um edifício, né? Que existem viagens na Lua, não é? Que existem espaçonaves, né? E que o homem já criou, enfim, tudo isso que a gente vive, que a gente presencia e entra em contato, a gente não precisa de fé para isso, porque isso já é um fato. Isso já existe, não é? Então, nós não precisamos de nenhum artigo de fé para isso. Mas as coisas que fogem às leis da matéria, não é? Essas coisas são chamadas de extrafísicas, ou que estão, digamos assim, de uma forma mais específica, baseadas, não é, a sua existência no mundo espiritual, ou seja, numa outra vibração,
da matéria, não é? Onde a matéria se exprime em outra forma, de outra vibração, tá certo? Então, essas coisas precisam de um artigo de fé, assim como o mundo espiritual, a existência dos espíritos. A ciência nunca vai poder comprovar, pelo menos até hoje, a existência de um espírito, não é? E tem uma coisa, a ciência nunca vai se interessar por alguma coisa que ela não pode comprovar a existência. Então, a ciência só investiga alguma coisa concreta que ela possa realmente dissecar, não é? E isso daí tem que estar dentro das leis da matéria, como a gente acabou de falar aqui, tá certo? Então, nós apresentamos na primeira parte desse assunto, não é, que foi a aula passada, alguns aspectos, não é, que levam a gente a refletir sobre provas, digamos assim, da existência de Deus, tá? Citamos algumas e agora vamos dar a continuidade nessas questões, tá? Então, a primeira, por que o universo é feito das coisas de que é feito? E como elas apareceram? Então, a gente sabe que, cientificamente falando, o universo ele é composto de átomos, não é? Ele é composto de partículas, não é? Que existem partículas hoje identificadas, não é? E comprovadas que são muito menores do que o átomo, porque quando a codificação espírita foi escrita, a menor partícula que a gente conhecia, né, em termos de matéria, era o átomo. Hoje a gente já tem aí a teoria das cordas, enfim, e parece que já tem coisas aí menor do que isso. Sinceramente, eu não sei mais qual é a menor partícula, né, porque já diminuíram tanto que agora fica difícil a gente identificar. Mas me parece que são a teoria das cordas, não é, que são consideradas como as menores partículas. Aliás, eu queria abrir aqui um parêntese, que na aula anterior, quando eu citei, por exemplo, a formação, não é, a união dos átomos para formar determinadas moléculas, substâncias, etc., eu citei a água, não é? Que é o chamado H2O. E aí eu troquei, eu inverti, não é? Eu disse que a água era formada por dois átomos de oxigênio e de hidrogênio, né? Isso aí foi um erro, né? Foi um pequeno lapso, um pequeno equívoco. Eu estou corrigindo aqui, tá certo? A água era formada por dois componentes de hidrogênio e por um de oxigênio, né? A H2 são dois hidrogênios, O, que é um oxigênio. E aí eu citei, não é, que se você acrescentasse mais um átomo de oxigênio aí, ou seja, se ficasse H2O2, nós teríamos uma espécie de ácido, não é, que não seria, não deveria, né, e nem poderia ser consumido pelo homem, assim como nós dependemos da água para viver, tá certo? Todo ser vivo depende da água para viver, não é? Então, eu disse o que eu quis dizer, na verdade, mas o exemplo serviu, acredito que quem assistiu esse vídeo entendeu, percebeu o equívoco, não é? Mas entendeu o exemplo que eu quis dar, tá certo? Então, na verdade, o hidrogênio a água ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, fica aqui essa correção e eu fecho o parênteses nisso aí, tá certo? Então, como é que o universo ele é formado, né? Como é que a gente explica todas essas leis que regem o universo, todas essas substâncias, né, que se agregam para formar tanto o mundo espiritual, que a gente não tem como comprovar cientificamente, né, mas que a gente sabe que ele existe por um artigo de fé, e o mundo material, que é o que é estudado, não é? Que é o que é dissecado, digamos assim, e pesquisado pela nossa ciência, tá? Então, como conseguiu o universo a sua organização perfeita e absolutamente exata? Então, veja, eu estou trazendo aqui questões para as nossas reflexões acerca das provas de que tem que existir uma inteligência superior, não é, que é responsável por toda a criação desse universo. Então, como é que o universo conseguiu essa organização perfeita, não é, e absolutamente exata de manter as galáxias, né, manter as gravidades, as órbitas das galáxias, que as galáxias elas têm uma órbita também, tá certo? Elas orbitam algo maior que a gente ainda desconhece, né? As estrelas que orbitam, né? As galáxias que se mantêm afastadas, né? Se deslocando sempre, o que prova que o universo continua em expansão, o universo material, né? Eu estou me referindo ao universo material. O espiritual a gente ainda não tem conhecimentos cientificamente comprovados, tá certo? Então, são questões que a gente precisa refletir, raciocinar, para a gente poder compreender e aceitar isso como provas da existência de Deus, não é? Então, veja, é possível também admitir Deus do ponto de vista racional. Por exemplo, eu já citei aqui, toda obra tem um autor, né? Uma coisa não é feita do nada.
Né? Então, por exemplo, essa aula aqui, né, esse vídeo que nós estamos gravando aqui, tem um autor, o autor sou eu. Né? Se eu não estivesse produzindo esse vídeo não poderia surgir do nada, tá certo? Você vê qualquer invenção científica, o automóvel, o telefone, não é? Os meios de transporte, os equipamentos científicos, não é? Hospitalares, as curas, as vacinas, enfim. Nada disso surgiu fruto do acaso, né? Fruto de combinações fortuitas das leis da química, da física, da biologia, enfim. Toda a obra ela tem um autor, não é? Mesmo que a gente não conheça o autor pessoalmente, por exemplo, eu não conheci o inventor do telefone, né? Que me parece que foi o Graham Bell, se eu não estou cometendo nenhum equívoco aqui, não é? A gente não conhecia as leis de Newton se Newton não tivesse criado essas leis. Né? A gente não conhecia a teoria da relatividade se Albert Einstein não tivesse criado a teoria da relatividade. Enfim, é comprovadamente científica, é uma prova científica, não é? Comprovada de que toda obra tem um autor. Então, para que o universo tenha toda essa organização, para que ele tenha todas essas leis que regem e que mantêm o equilíbrio do universo, porque a gente sabe que o universo é montado, não é? Sob leis que regem, que controlam e organizam o universo de uma forma geral. Não é? Tudo tem uma lei. Por exemplo, uma das leis que nós sabemos, eu vou citar uma, existem infinitas, não é? A lei do ciclo matéria-energia. Então, por exemplo, no nosso caso, aplicando essa lei, a nossa matéria vai se desgastar um dia, não é? E vai perecer, e vai ocasionar aí o fenômeno da morte, como nós comumente conhecemos, que não é o fim, não é que não que não extermina o ser, mas só a organização material. Mas pelas leis da matéria, a matéria chega um momento em que ela tem que se dissociar, ela tem que se decompor. Então, quando a gente morre, que o nosso corpo começa no processo de cadaverização, digamos assim, os átomos, não é? As moléculas, as substâncias que compõem nossos corpos, eles vão se dissolver, se diluir, se dissociarem esses átomos. Esses átomos voltam, né, a pertencer ao universo, eles não são extintos, né? Quando a gente morre, a desintegração do nosso corpo faz com que esses átomos se libertem, tá certo? E eles voltem a pertencer ao todo universal. E esses átomos irão compor outros corpos, tá certo? Na formação de outros elementos materiais, de outros corpos físicos, seja de um animal ou seja de um homem. Enfim, todos os átomos que nós possuímos, que formam as nossas células, né, aproximadamente 70 trilhões de células que nós temos no nosso corpo, eles vão retornar ao todo universal e vão formar outros elementos, né, dentro do processo de vida, entre aspas, e morte. Né? E eu estou me referindo aqui à parte biológica. O universo, para que exista vida, tem que existir a morte. Né? Por mais que a gente não queira, que a gente acha que um assunto mórbido, que a gente tenha medo até de falar na palavra morte, para não atrair a morte, né? Tem pessoas que são assim, não gostam de falar do assunto. Mas isso é um fato, é uma lei que a gente não pode modificar, porque nós vivemos sob essa lei. Por mais que a gente tente, a gente não consegue modificá-la. Então, veja, quem criou essa lei? Né? Quem foi que elaborou não só essa, mas como todas essas leis que regem, né? E controlam, digamos assim, o universo, tá certo? Então, um dos pontos racionais para a gente apresentar como prova da existência de Deus é essa de que toda obra tem um autor. Então, se o universo é uma obra inteligente, é logicamente que o autor é inteligente, e não pode ter sido fruto do acaso, né? É uma questão de bom senso. Outra, todo efeito inteligente manifesta uma razão que o criou. Nós acabamos de falar isso, não é? Todo efeito tem uma causa. Veja, é mais um axioma, né, que inclusive é usado cientificamente, de que todo efeito tem que ter uma causa. Toda obra perfeita e harmônica revela um planejamento bem feito e inteligente. Então, se a gente for analisar todas essas leis, não é? Todas esses compostos que formam a organização do universo, e quando eu estou falando do universo, eu estou falando de tudo, não é? Desde o macrocosmo até o microcosmo, né? Ou seja, desde a matéria inorgânica, né, que a gente vê que ela segue um padrão, né? Os átomos que se juntam ali para formar os cristais, as rochas, não é que as pessoas que estudam, os geólogos aí que estudam essas coisas, não é, de rochas, de cristais, enfim, o lado da ciência, né, que estuda essas coisas, dessa parte mineral. E quando a gente se refere ao mineral, a gente não está só se referindo a pedras, rochas, cristais, mas principalmente aqui
no, na observância da inteligência, de que existe uma lei que rege e controla tudo isso, na cadeia atômica, né? Como esses átomos se unirem, né? Se sentirem atraídos por determinados átomos e formarem, eu citei aqui a questão da água, né? Dois átomos de hidrogênio que se unem e se unem a um só átomo de oxigênio e forma a substância água, né? Que é primordial para a existência da matéria inorgânica, aliás, perdão, da matéria orgânica, tá certo? A matéria orgânica necessita desse composto, dessa substância. E se a gente for raciocinar, se a gente usar a inteligência, a gente vai ver que não foi um acaso que juntou dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio para criar um elemento, uma substância que é primordial para a manutenção da matéria orgânica, né? Dos seres vivos de uma forma geral, tá certo? Então, veja, entender e acreditar em Deus é só uma questão de raciocínio, é uma questão de bom senso. Mesmo que você não possa pegar em Deus, que não possa ver Deus, que não possa sentir Deus, né? Todos os fatos inteligentes que compõem e que comprovam a existência do universo levam a uma pessoa de bom senso e tenha a mente aberta a crer que existe uma inteligência suprema, superior, que é responsável, que criou, que mantém e que é responsável, né, por toda essa obra perfeita que é a obra da criação divina. A existência de Deus também pode ser admitida a partir das revelações das diversas crenças e religiões. Então, veja, eu estou apresentando aqui argumentos, tá certo? Como provas, né, possíveis provas da existência de Deus, tá? Mas que requerem realmente a intuição, que requerem a fé. Porque a gente não, nenhuma dessas provas a gente cientificamente, né, baseado na nossa ciência física, não é materialista, a gente não pode comprovar, mas pelo raciocínio, pela intelectualidade a gente consegue. Tá? Então, a existência de Deus pode ser admitida a partir das revelações das diversas crenças e religiões. Mesmo o homem primitivo tinha essa crença dentro de si. Então veja, essa noção, né, esse sentimento latente que todo ser humano tem de que existe algo superior a ele, mesmo que hoje o homem intelectual, que se diz materialista ou nihilista, tá certo? Que é aquele que não crê não nada, que crê no nada, não é? Digamos assim, de uma forma geral, no fundo, ele sente a necessidade de encontrar, ele pode não ter encontrado ainda, tá certo? Por algum motivo que seja pessoal, mas ele sente essa necessidade, não é? De buscar algo que explique a ele todas essas coisas que não são obra do homem, né? Todas essas coisas, essas maravilhas que o universo oferece para todos nós e que não pode ter sido criado pelo homem. A gente não tem essa capacidade, né? Mas também a gente não pode aceitar que seja fruto do acaso, porque realmente veja, me perdoe essas pessoas que acreditam que tudo se formou pelo acaso, tá certo? Mas, para mim, é muito menos inteligente você acreditar que o acaso conseguiu formar todas essas coisas sabiamente do que você acreditar que existe uma inteligência suprema. Para mim, é mais fácil, é mais inteligente e racional você acreditar na existência de uma força superior que seja lá a imagem que você e o nome que você dê a essa força, mas que é responsável por tudo isso, tá? O início das diversas religiões em todos os tempos, os mensageiros divinos, a crença intuitiva do ser humano. Então, veja, todas as religiões, não é, elas tratam de alguma forma da existência de um ser superior. Não é? A Bíblia, né, relata os mensageiros divinos que em todas as religiões tem, não é? Com várias denominações, né, que vieram e que realmente deram a mensagem e que comprovaram essa mensagem, comprovaram que ficaram comprovadas aquilo que foi dito, que foi passado, que foi ensinado por esses mensageiros divinos, não é? E nós temos vários mensageiros divinos. Se a gente for analisar a história da humanidade, a gente vai ver aqui, por exemplo, um Mahatma Gandhi, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá. Então a gente vê que são espíritos mensageiros que vêm, né? Alguns vêm na forma de espíritos, dão a mensagem. Outros reencarnam com essas missões, não é, de auxiliar no progresso da humanidade, principalmente o progresso moral, né? Se a gente for pegar a história de Francisco de Assis, por exemplo, não existe até um livro aí, Francisco de Assis, quem tiver a oportunidade de ler, leia, e ver que é um homem que realmente é um mensageiro, é um missionário, é um homem que veio com o propósito, com a missão, com a tarefa
né, com a responsabilidade de fazer o cristianismo prosperar no coração dos seres humanos. A vida dele toda foi baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, não no cristianismo da igreja, mas no cristianismo de Jesus, né? Ele ensinou e vivenciou, não é, durante a sua passagem aqui, todo o sentimento, não é, tudo aquilo que um verdadeiro cristão deve vivenciar. Segundo alguns espíritos, não é, superiores, não foi a primeira vez que esse espírito esteve aqui, como Francisco de Assis, não é? Ele já teve uma passagem anterior como João Evangelista, né? João Evangelista, tá certo? Não é João, o apóstolo, não, tá certo? Foi o João Evangelista. Então, ele é outra história. Inclusive, o livro de Francisco de Assis, ele fala dessas duas passagens, né, desse espírito, uma como João, outra como Francisco de Assis. Então, se vocês se interessarem, quem nunca leu, leiam, que é interessante, tá certo? Então, a própria crença intuitiva do ser humano, né, que é aquilo que eu falei, que é latente dentro de todos os seres humanos, isso só pode atestar, não é, e servir como uma evidência, digamos assim, como uma evidência não, porque a gente não vê, né, mas como uma prova, tá, racional da existência de Deus. Existem também outras vias para o conhecimento de Deus, tais como o emocional, não é? A gente sente, quando a gente faz uma prece, não é, sincera a Deus, a gente sente aquela energia do bem nos invadindo, não é? Então, aquela emoção que nos dá, quando a gente realmente se liga, e quando eu falo de prece, olha, existe uma diferença entre orar e rezar, tá certo? Para quem está entrando aqui agora no Espiritismo, no Espiritismo, a gente ora, a gente não reza. Porque a reza é você recitar palavras decoradas. Não é, por exemplo, é você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Padre, né? Deus Pai, enfim. São aquelas. Não é que não tem serventia, não, tem sim. Desde que você faça sinceramente, tem serventia e muita, tá certo? Mas a oração é uma conversa que cada um é pessoal. Cada um de nós tem com Deus, tá certo? É aquela coisa íntima. Você conversa com seu pai, com o seu criador, tá certo? Então a oração é diferente. Então a oração ela mexe muito mais com o lado emocional do que a reza, porque a reza você está repetindo palavras, você decora palavras e repete. E o nosso cérebro, infelizmente, quando a gente repete palavras, ele não expressa a emoção. É muito raro, acontece, mas é muito raro, né? Então a oração ela é mais profunda, ela mexe mais com você, desde que ela seja feita de uma forma sincera, tá certo? Outra via, não é a moralidade. Por que é que nós temos dentro de nós essa consciência latente, tá certo? De que nós temos que fazer o bem. Né? Porque aquela voz está sempre dizendo que quando a gente vai fazer alguma coisa que não seja boa, que seja ruim, que prejudique alguém, aquela consciência está sempre dizendo a gente, olha, não vá por esse caminho, você não deve fazer isso. A gente sente a culpa, não é? O remorso quando a gente faz alguma coisa errada. Então, veja, é essa consciência que nós temos dentro de nós, independente da religião que a gente tenha, se a gente seja católico, espírita, evangélico, se a gente seja ateu, enfim, todos nós temos esse senso de culpa, não é, de consciência que nos controla, nos dirige sempre para as coisas boas e nunca para as coisas ruins, tá certo? Por pior que seja o ser humano, ele traz dentro de si aquela consciência que vai ficar atormentando ele, por mais maldade que ele faça, mas ele tem essa consciência que julga ele, tá certo? Aliás, o verdadeiro tribunal, né, de julgamento é a nossa consciência. Não existe um tribunal quando a gente morrer e vai julgar os nossos atos, não, né? Composto lá por Deus, Jesus, né? Os advogados, enfim, os anjos, né? Aqueles que vão defender, aqueles que vão acusar. Não existe isso. É a nossa própria consciência, né? E agora, quando a gente estiver liberto do corpo físico, a consciência, se ela consegue atuar fisicamente na gente dessa forma, imagine quando a gente não tiver o corpo físico, que a consciência é mais abrangente, né? Então, veja a perturbação que a gente não vai passar quando a gente desencarnar e tiver essa consciência mais ampliada ainda, que vai nos trazer, acentuar o sentimento de culpa, de remorso, de dor, não é? E de sofrimento pelos atos que nós cometemos, tá certo? A percepção espiritual também, não é? É a gente sentir que a vida não se resume só a isso, não é? A esse corpo físico que nós possuímos, não é? A vida é muito mais além disso, né? A gente sabe aquela percepção de que algo sobrevive, não é? Que essa essência sobrevive. E se essa essência que somos nós, que somos espíritos, ela sobrevive, é porque essa essência pertence a uma essência maior,
e essa essência maior é Deus. Então, a gente vê que a gente trouxe aqui, né, alguns elementos, né, para o raciocínio, não para instigar a fé cega. Olha, acredite que Deus existe. Não, não é assim que funciona, não é? Acreditar em Deus é uma reflexão, não é uma coisa de foro íntimo. Então, se a gente se basear, não é, nesses exemplos que eu dei aqui, não é, que trazem elementos para que a gente reflita racionalmente, sempre tem que ser racionalmente, né? E é o que eu digo sempre, se fixe em um só, tá certo? Naquele exemplo que eu trouxe de que para que o universo seja tão organizado, né? Para que ele possua todas essas leis que regem o universo nessa perfeição que é a criação divina, tem que ter um ser inteligente que está por trás disso, não é? Que é o responsável, digamos, por isso, tá certo? Uma ação fortuita, o acaso, a sorte, seja lá o nome que se der, realmente é uma falta de, de, de se explorar a sua própria inteligência quando você acredita que tudo isso é fruto do acaso, tá? Segundo o grande cientista Albert Einstein, Deus, veja, é um cientista, não é? Então, não são todos os cientistas que são ateus, não é? Existem cientistas que creem numa força superior. Einstein era um deles, né? Onde ele disse que Deus é a lei e o legislador do universo, né? Essa foi uma das definições que Albert Einstein deu acerca da divindade, tá certo? Pode-se afirmar que Deus é razão, com infinito amor e justiça para guiá-la. É uma definição que a gente pode dar de Deus também. Não temos ainda evolução espiritual e inteligência suficiente para conhecer completamente Deus, mas sem sombra de dúvida podemos compreendê-lo por seus atributos, que acabam definindo a sua existência. Então, os atributos divinos, não é, eles atestam que existe esse ser superior, tá? Então, com isso a gente encerra esse assunto, não é, a providência, perdão, as provas da existência de Deus. Daremos continuidade aos nossos roteiros desse módulo nas próximas aulas, tá? Aqui eu estou colocando aqui, em todos os vídeos eu colocarei aqui essa mensagem, tá certo? Para as pessoas que tiverem dúvidas, não é? Tiverem sugestões para dar, até críticas mesmo, né? Assim, olha, Ricardo, você falou essa coisa aqui que está equivocada. Eu até citei o exemplo aqui do que eu troquei aqui a formação da água, não foi? Então, é tudo bem-vindo, pessoal. Essa interação, né, entre aqueles que estão participando é até bom porque me estimula a ver que tem pessoas que estão acompanhando o estudo, que estão participando, que estão interagindo, tá certo? Porque a gente fica sem saber, a gente só vê aqui que as pessoas viram o vídeo, né? Outras pessoas se inscreveram, outras não, outras pessoas dão um like, outras não dão, enfim. Mas a gente não está em contato com vocês, né? A gente realmente não conhece nem vocês. Então, aquelas pessoas que não tiverem nenhum problema, tá certo? Tem pessoas que são tímidas, não é? Que, sei lá, não querem se identificar por algum motivo, eu respeito isso. Mas aquelas pessoas que não tiverem esse problema, não é que escrevam, não é que façam um comentário, que dê uma sugestão, não é que façam uma crítica também, tá certo? Aquelas pessoas que estiverem passando por algum problema de ordem espiritual, não é? E que não sabe como lidar com isso, e que não é que a gente tenha a resposta para tudo, não, viu, pessoal? Eu vou pesquisar, o que eu não souber, eu vou pesquisar também, porque eu também sou um estudioso, tá? Eu sou um aluno, eu sou um aprendiz igual a vocês, tá? Mas aquilo que eu puder ajudar, aquilo que eu souber, se alguém estiver passando é um parente, né, que está passando por um processo obsessivo ou qualquer coisa, se quiser, pode entrar em contato por e-mail que eu respondo com toda certeza, tá certo? Então, muita paz para todos e até a próxima aula.